Seja muito bem-vindo aos The Most Beautiful Chess Problems of All Time. E eu te desejo um feliz ano novo de 2026. E também neste ano, teremos muitas composições de xadrez que vamos analisar aqui neste canal. Como agora, infelizmente, uma exceção. O compositor infelizmente é desconhecido para mim, mas isso não deve nos impedir de apreciar a beleza do problema. É a vez das brancas. As brancas podem vencer a partida e, se você encontrar a solução certa, sinta-se à vontade para pausar o vídeo. Você teve a chance de pausar o vídeo. E se você pensou de forma um pouco ingênua, tem uma dama pendurada ali, vou capturá-la, e então deve ser fácil ganhar? Não é bem assim. Na verdade, você acabou de dar um empate por afogamento, porque o rei e ambos os peões pretos não podem se mover. O rei preto não está em xeque. Por isso, é empate por afogamento. E o complicado desse estudo é que você tem muitos e muitos lances diferentes de torre, mas só um deles é o correto, e não é nada fácil de encontrar. Tem alguns que parecem muito lógicos. Por exemplo, torre de C para D1. Sim, aqui estamos simplesmente ameaçando um checkmate, e a dama preta não consegue defender isso muito bem, porque, em caso de dúvida, essa torre também pode dar checkmate. Mas as pretas têm aqui uma defesa super criativa, que é dama para H4, e eu acho isso simplesmente incrível. Primeiro, as pretas controlam essa casa importante aqui e ainda ameaçam dar checkmate elas mesmas. E como jogadores de brancas, não conseguimos lidar direito com nenhuma das duas ameaças. Então, primeiro, se a gente capturar aqui com a torre, é o mesmo princípio de antes. As pretas ficam em posição de afogado. E se pensarmos, ok, então vou jogar torre para D4. E aí, caro jogador das pretas, pode capturar essa torre à vontade, porque assim eu posso dar checkmate tranquilamente. Sim, as pretas provavelmente não vão nos dar esse presente, porque vão ser espertas o suficiente para capturar essa torre aqui. E a geometria do tabuleiro de xadrez permite que as pretas ainda controlem a importante casa H8. E é por isso que não há vitória para as brancas aqui. Outro lance interessante poderia ser torre de C para F1. E bem aqui, ameaçar o checkmate, mas as pretas têm a possibilidade de controlar ambas as casas aqui com a dama em G7. Eu sei que não consigo fazer isso muito bem. Faça progresso. O mesmo se aplica aqui para as torres C a G1. As pretas simplesmente movem a dama para G7, controlam as duas casas importantes para o mate e as brancas não conseguem progredir aqui. Então, repito, se houver brigas por aqui, é simplesmente um empate. E agora, depois de muita tentativa e erro com movimentos errados da torre, chegamos finalmente ao movimento certo da torre. E esse é torre de C para E1. Porque qual é a diferença agora? Primeiro, as duas casas onde nossas torres ameaçam mate não são tão fáceis de serem controladas pela dama em um único lance. E as pretas precisam se virar de um jeito diferente aqui. E as pretas fazem isso jogando a dama para G8, mantendo essas casas sob controle, por assim dizer. E sim, o chato é que, se olharmos para essa diagonal, as pretas também ameaçam mate, checkmate, ou seja, precisamos progredir com as brancas aqui, mas ainda assim defender contra as ameaças das pretas. E fazemos isso de uma forma bem criativa, jogando torre para E6. À primeira vista, parece um lance ruim, mas as pretas jamais vão capturar essa peça, porque depois de torre H8, a situação fica bem ruim para as pretas, já que levam checkmate. Então, as pretas não vão capturar essa torre aqui. E se as pretas fizerem algo como dama para D8, só para continuar controlando essas duas casas aqui, né? Então as brancas podem dobrar as torres, jogar a torre para H8 e as pretas ficam. Elas perdem a ameaça de mate, entregam isso voluntariamente e por isso as pretas perdem a partida aqui. Por esse motivo, o melhor lance defensivo é dama para F8. Ainda assim, controla essas duas casas, mas as pretas continuam ameaçando o mate. Por isso, torre em H6 não seria uma boa ideia. Em vez disso, sim, as brancas precisam lidar com isso de novo, digamos assim, precisam fazer progresso. Mas, ao mesmo tempo, também precisam garantir que esse mate não possa ser realizado.
E por isso, o melhor lance é torre para E7. Simplesmente colocar a torre ali no meio mais uma vez. E ainda assim conseguimos fazer progresso. Conseguimos colocar a torre na sétima fileira. E ela tende a ser um pouco mais forte do que a sexta fileira. O que as pretas podem fazer aqui? Novamente, várias opções. Dama para D8, o mesmo jogo de antes, não é uma boa ideia. Dama para G8, ideia melhor, porque as pretas ainda mantêm essa ameaça de mate. E o que o jogador de brancas faz agora? Simplesmente o mesmo motivo de antes, só colocar a torre ali no meio. E sim, o progresso não é tão evidente, mas ele existe justamente porque agora as pretas não conseguem mais criar essa ameaça de mate, já que essa diagonal aqui está bloqueada. A casa F8 não pode ser ocupada pela dama, porque a torre está controlando ela agora. E sim, ok, a 8 geralmente não funciona. Mas é isso, nenhuma ameaça de mate das pretas à vista aqui. Então as pretas precisam encontrar outra solução. E como elas fazem isso? Claro, ainda assim criam uma ameaça de mate. Dama para G7 e pronto. As brancas ainda têm o problema de que aqui, na verdade, não conseguem dar mate por conta própria. As pretas controlam aqui as duas casas importantes e, se necessário, ainda criam uma ameaça de mate se a torre sair da primeira fileira. O que as brancas fazem em vez disso? Sinta-se à vontade para pausar o vídeo novamente. Pronto, agora é a sua chance de pausar o vídeo. E o lance vencedor para as brancas aqui é com a torre. Capturar em C7. Porque o que as pretas podem realmente fazer aqui? Se as pretas capturarem aqui com a dama, aí o final é bem simples. Depois de torre H8, a dama provavelmente tem que se interpor. E se capturarem aqui, então é relativamente rápido. Checkmate. Ou seja, o sacrifício da torre precisa ser aceito aqui com o rei. E as brancas ainda assim têm uma posição vencedora aqui. E isso com o lance torre para D1. Lembrando que ainda precisamos evitar o mate das pretas. E mesmo assim, armamos aqui uma ameaça bem desagradável, com torre para E7. E aí, o que as tretas podem realmente fazer de bom aqui? Dama para E7 acho que é um lance defensivo mais sensato, ou pelo menos um lance razoável. Simplesmente renovar de novo a ameaça de mate. E mesmo assim, torre para D7 não pode ser evitado. As pretas vão capturar aqui com a dama. Podemos capturar a dama. E se o rei capturar? Aí liberamos o peão e podemos promover para a dama. E eu acho que nessa posição dá para confiar que as brancas vão vencer. Esse foi o desafio de Almígio. Se você gostou, deixa um like. E eu coloquei um vídeo recomendado aqui desse lado para você. Clica lá e a gente se vê no próximo vídeo.